gostaria de falar hoje é se realmente o Espírito Santo leva a gente a cair, né? A gente vai entender isso, nós vamos pesquisar isso na Bíblia, tá? Para a gente poder chegar a essa conclusão, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, você que está acompanhando o nosso canal, você que está acompanhando as verdades da Palavra de Deus, eu gostaria de dizer para você algo que talvez você pode até não gostar, tá? Talvez algumas pessoas podem não gostar, tá? O que eu quero dizer para você aqui agora é o seguinte: cair no Espírito não é coisa de Deus, tá bom? Primeiramente, cair é coisa do demônio. Até porque a palavra de Deus, ela diz assim, eu convido você agora a acompanhar comigo no versículo, gostaria que você abrisse a palavra de Deus, vamos ler, tá? A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 26, tá? Porque veja bem, se você recebe o Espírito de Deus, você não vai cair. Por quê? Romanos capítulo 8 diz assim, olha só. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimido. Então veja bem, aqui nesse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 26, está dizendo assim, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. O que significa isso? Que o Espírito Santo, queridos amigos, ele nos assiste, ele nos acompanha, ele conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, tá? Conhece as nossas dificuldades, conhece o nosso ponto fraco, tá? Então significa que o Espírito Santo nos assiste todas as vezes que nós estamos fracos, todas as vezes que estamos correndo um risco de cometer algum erro, alguma falha, né? E ele diz assim, ó, e nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito que nos assiste em nossas fraquezas, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimidos. Ou seja, continuando aqui no versículo 27, diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, no versículo 27, assim, ó, aquele que sonda os corações sabe a mente do Espírito de Deus. Ou seja, aquele que sonda o nosso coração é Deus. E Deus, ele conhece o que está na mente do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Então aqui diz, queridos e amigos, que o Espírito Santo, ele nos fortalece. Que o Espírito Santo, ele nos deixa nós fortes. Porque aquele que cai é aquele que está fraco. Então significa que quando a pessoa ela recebe o Espírito de Deus, ela não vai cair. Muito pelo contrário. O Espírito de Deus, ele faz nos levantar. Ele faz nos ensinar, nos consola. Ele está pronto para deixar você de pé. Ele está pronto para consolar você com a palavra de Deus. Entendeu? Agora, por que, irmão, que a pessoa cai quando ele recebe esse tipo de espírito? É simplesmente porque não é o Espírito de Deus. Porque se a pessoa que recebe o Espírito de Deus em oração, ela não é para cair. Agora, se ela cai, como a gente viu no vídeo, o ministro ou o pastor, sei lá o que, colocando a mão na cabeça de uma pessoa e a pessoa está caindo, então aquela pessoa ela não recebeu de maneira nenhuma o Espírito de Deus, porque quem recebe o Espírito de Deus, ele levanta, ele se fortalece. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas.
na intenção de nos fortalecer, de nos levantar, tá? Porque se a pessoa diz receber o Espírito e ela cai, realmente ela recebeu o Espírito, mas não foi o Espírito Santo de Deus, não. Foi o Espírito maligno. Por quê? Porque o Espírito maligno é que leva a pessoa a cair no chão. O Espírito maligno é que leva a pessoa a cometer suicídio, a cometer enforcamento, a ter o desejo de tirar sua própria vida. Quer saber uma verdade que a gente vai encontrar? Vamos ler em Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 17, olha. Aqui no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17, diz assim, ó. Aqui está falando da cura de um jovem que estava possesso. Então, quando eu digo para você que o espírito maligno, ele é que faz a pessoa cair, é porque eu estou falando uma verdade. Uma verdade que está dentro das Escrituras Sagradas. Uma verdade que não está vindo de mim. Uma verdade que a gente vai ler, a gente vai acompanhar. Eu convido você para ler esse versículo. Marcos capítulo 9, versículo 17, 18. Tá? Mas a gente vai... Vamos começar aqui do versículo 14 para a gente entender. Ó. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosas multidão ao redor e que os escribas discutiam entre eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. 16. Então ele interpelou os escribas. Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu, olha, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde ele quer que se apanhe, ele lança-se por terra, ou seja, ele cai. Toda vez que o espírito maligno está sobre esse jovem, é isso que a Bíblia quer dizer, ele caía. Ou poderia cair num fogo, ou poderia cair num lugar que tinha água, entendeu? Então, o que está dizendo aqui? Onde quer, versículo 18, onde quer que eu o apanhe, lança-se por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai desciando. Roguei aos teus discípulos e o que eles expelissem, a eles não puderam. Tá? Então veja bem, aqui está dizendo que todas as vezes que o espírito maligno possuía aquele jovem, ele caía em qualquer lugar. Tá? Que é o que a gente vê muito nas igrejas evangélicas, vi muito nas igrejas pentecostais. Então aqui prova, queridos amigos, que o Espírito de Deus, ele não leva a pessoa a cair. Muito pelo contrário. O Espírito Santo de Deus, ele leva a pessoa a levantar, a se levantar cada vez mais. Tá? Então fica aí para desvendar